Olá, meus amigos e irmãos do canal Deus em Cristo. Com grande alegria que nós estamos aqui hoje para mais um café teológico. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante que me chamou muita atenção na revista da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2022, né? Eu não estou aqui com a intenção de explicar a lição, tanto é porque essa lição já passou, mas teve algumas coisas muito interessantes aqui que me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse nosso bate-papo teológico, acerca de como ler as Escrituras, né? Porque é muito bonito quando você vê alguém pregando, alguém ensinando com conhecimento, com um grande domínio do assunto, daquilo que ele vai falar. E é muito bom também até mesmo dentro da homilética, né? Eu tenho inclusive um vídeo que fala sobre homilética. E é muito bom quando a gente vê algumas pessoas que têm um domínio daquilo que está pregando, tem um domínio do assunto. Você percebe que a pessoa, além de dominar o assunto, ela é uma pessoa que buscou a Deus e Deus o iluminou para que ele tivesse boa compreensão daquilo que ele está falando. E hoje eu quero comentar com vocês acerca de como estudar. Algumas coisas que é muito importante a gente ter conhecimento na hora de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, né? Nesse café teológico, o nosso assunto é sempre um pouco mais descontraído, então isso é muito bom a gente ter conhecimento, então, destas coisas, e assim a gente vai sempre trazer uma palavra, um ensino, um estudo com uma boa qualidade, né? E nunca se esquecendo que é muito importante a orientação do Espírito Santo, a oração. Uma vida de constante oração e busca também é muito importante na hora de pregação da palavra, mas existem algumas ferramentas que podem nos ajudar. Nós temos que, quando nós vamos falar da palavra de Deus, nós temos que ter um conhecimento, por exemplo, de algumas coisas, de algumas matérias, como por exemplo a exegese. O que é a exegese? Exegese significa, significa fora e egen significa sentido de guiar. Então a palavra exegese, como ela está nos dando aqui, ela diz assim, literalmente significa guiar para fora, isso é, extrair a intenção das palavras de um texto. E isso quer dizer o quê? Que a exegese é deixar as escrituras, diga o que o Espírito Santo pretendia dizer no seu contexto original. É muito importante isso. Porque às vezes, irmãos, a gente vai ler algumas palavras de Deus e elas são complicadas. Sim, tem muitos textos complicados na Bíblia. Então é muito importante a gente sempre procurar entender o que aconteceu lá. Para que a gente então não venha fazer aplicações e explicações da nossa mente. Achar que o texto está querendo dizer isso, mas quando na verdade não. Esses dias teve um irmão que me indicou um texto bíblico, que ele é muito interessante, que está no livro de Isaías, no capítulo 25, no versículo 7, que ele abre uma brecha assim para as pessoas quererem fazer uma contextualização atual dos momentos que nós estamos passando. Olha só que interessante. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Esse texto aqui, uma pessoa desavisada, se ele não conhecer o contexto que está falando do futuro de Jerusalém, do futuro de Israel, ele pode simplesmente pegar esse texto e aplicar para esse momento ruim que nós estamos vivendo, né? Só você analisar a data em que esse vídeo está sendo gravado. Então, é muito importante a gente conhecer o seu contexto original. Existem fatos na Bíblia que é muito bom você ter um conhecimento do contexto, porque é o contexto que vai fazer com que você entenda melhor aquela situação. Vou dar um exemplo rápido. Gideão mesmo. Como que Gideão venceu uma batalha com 300 soldados, cântaro, tocha e buzina na mão? Porque existia uma lenda no meio dos midianitas que eles acreditavam que pessoas que eles mataram poderiam voltar com tocha, com cabeça de fogo para eles. Então, Gideão, tendo conhecimento dessa lenda dos midianitas, o que aconteceu? Ele se armou com cântaro, tocha e buzina e foi para a guerra e venceu. Aí os midianitas pensaram, antes que eles venham e nos matem, nós matamos uns aos outros. E saíram dali correndo de Israel. Então, tudo isso ajuda a ter uma melhor compreensão da palavra de Deus. E então, meus irmãos,
quando nós formos falar da palavra de Deus, é muito bom fazermos o quê? Entender o que aconteceu lá. Mas para isso você tem que fazer o quê? Você já tem que ir com sua mente tranquila. Fala assim, não, eu vou ler a palavra de Deus e vou deixar com que a palavra de Deus fale, porque reside muitas vezes nas ideias das pessoas alguma coisa. Ele tem um pensamento e fala, não, agora eu vou ler a Bíblia. Mas ele já vai com o pensamento pronto. Aí aquele pensamento está tanto ali na mente dele, está tanto ali dentro da sua cabeça, que ele não consegue às vezes deixar com que a palavra de Deus comece a falar, que a palavra de Deus comece a mostrar para ele o que exatamente está querendo dizer aquele texto. É por isso que muitas vezes a gente ouve pregações de pessoas que a gente fala, nossa, mas não está encaixando certo. Por quê? É porque ele quer colocar a sua ideia no texto e não aquilo que o texto quer dizer. E na revista da lição diz assim, ó, o problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. É um perigo, irmãos, a pessoa já ir o texto bíblico com um determinado pensamento. Então, a gente tem que fazer o que quando a gente vai ler a Bíblia? Ler o texto sagrado e deixar com que o texto fale conosco. É uma dica muito importante isso. Deixar que o texto sagrado vai mostrando para nós as aplicações, as explicações. E com isso vamos ter sim um bom estudo, uma boa palavra para levar para as pessoas, a qual nós vamos transmitir a mensagem de Deus. E para isso também é muito importante nós termos conhecimentos dos textos, de algumas particularidades de cada texto, de cada livro da Bíblia. Gênesis é o início de tudo. O Êxodo é a saída do Egito. O Levítico é as leis, é a constituição de Israel, as leis do culto, as leis de convivência. Números são o momento das peregrinações no exército. Deuteronômio é os discursos de Moisés antes dele falecer, antes do povo entrar na terra prometida. Josué é a entrada e a conquista da terra. O livro dos juízes, os períodos de 300 anos. O livro de Ruth é um fato que aconteceu de uma mulher que veio lá da terra dos Moabitas para habitar em Israel. Depois tem o livro ali de 1 e 2 Samuel, que é o início, é o fim do período dos juízes e o início da monarquia. 2 Samuel é como Davi chega ao trono e os problemas que acontecem na vida dele. 1 e 2 Reis, a continuidade da história. 1 e 2 Crônicas também, conta da história dentro da sua cronologia. E assim vai indo, você tendo conhecimento do que cada livro da Bíblia é, por exemplo, se ele é um livro histórico, se ele é um livro poético, se ele é um livro profético, tudo isso ajuda na compreensão da Bíblia. Se ele é profeta maior ou se ele é profeta menor, tudo isso ajuda. E você também conhecer a particularidade de cada livro da Bíblia, como eu já citei algumas ali no início, isso também ajuda. Por exemplo, você tendo em mente que Ezequiel, ele profetizou no período do cativeiro babilônico, isso já te dá um chão firme para você pisar quando você vai ler o texto ali. Tendo em mente que o profeta Jeremias também, ele profetizou no período antes do cativeiro, antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém e levar eles cativo, isso também ajuda. Você ter em mente que Oséias e Amós profetizou para o reino do norte, isso também ajuda. Tudo isso vai fazer com que você tenha um bom estudo da Bíblia, extraia coisas maravilhosas da palavra de Deus e também faça boas aplicações. Isso é muito importante. E nós também temos que ter em mente os pressupostos. É algo antecipado, aquilo que se pensa de algo assunto, que tem a ver um pouco do que eu já disse acerca dos livros, Tendo conhecimento desse pressuposto, como por exemplo, de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inegociável, que ela é a verdadeira palavra de Deus e nós temos um compromisso com as Escrituras, isso já ajuda muito. Ter o conhecimento também, meus irmãos, que a Bíblia não é um livro relativo. Quer dizer que relativo quer dizer o quê? Que aquilo que aconteceu no passado não serve para hoje. Isso também nos ajuda. E nós também precisamos ter em mente que nós precisamos acatar as suas doutrinas, reconhecermos a realidade sobrenatural, literalidade dos milagres, atualidade do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais. Tudo isso já é o que? É o pressuposto. É aquilo que nós temos que ter antes de ler a palavra de Deus.
Mas o que eu acho mais interessante dentro da palavra de Deus, e aqui vem até uma correção muitas vezes para nós, era o quê? É a iluminação do Espírito Santo. Isso é primordial, né? Eu estou aqui numa revista Escola Bíblica, né? Eu vou ler o que está escrito aqui, ó. A doutrina da iluminação do Espírito Santo se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. É a iluminação. Muitas vezes as pessoas falam, eu li um texto e Deus me revelou. Não. Revelação aconteceu quando foi escrito o texto. Iluminação é o que acontece com nós hoje. Você abre as Santas Escrituras e você tem uma compreensão melhor do texto, é o Espírito Santo iluminando a sua mente, iluminando a sua compreensão, para que você possa entender melhor o que o texto está querendo nos trazer nesta passagem. E porque somente o estudo racional não é suficiente, né? Como que nós podemos dizer isso? Existem muitas personalidades nos nossos dias, né? Eu não vou citar nome porque fica uma coisa chata, que eles conhecem a Bíblia, entendem até dentro da sua racionalidade algumas coisas da Bíblia, fazem até seus julgamentos sobre a palavra de Deus. Mas é um conhecimento racional. E quando a pessoa tem somente o conhecimento racional, o que acontece? Ele vai dizer a Bíblia tem contradições. Quanto que a Bíblia não tem contradições e nem falhas. Ela é a verdadeira, imutável e inerrante palavra de Deus, como diz o pastor Cláudio Honor de Andrade. Ela não tem erros. Nós não podemos, na palavra de Deus não tem erros. E a pessoa, quando ela vai somente através do estudo racional, ela pode achar, querer dizer que tem erros, mas não tem. Então isso é o pressuposto que nós temos que ter. A palavra de Deus não contém erros, né? Esse é um dos pressupostos. E veja só que interessante nessa questão da iluminação. A iluminação não é uma fonte paralela de revelação, nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito Santo nos concede compreensão. Porque existem também o outro extremo. Existem dois extremos no estudo da Bíblia. Vamos fazer uma comparação disso aqui para você poder entender. Existem pessoas que, ele quer passar uma alta espiritualidade, dizendo, não, eu deixo que o Espírito Santo de Deus fale. É aquela pessoa que vai lá, abre o texto bíblico lá, não lê, não prepara nada, abre o texto, eu vou abrir aqui, é aqui que Deus quer falar. Aí eu falo uma coisa para você. Aí ele cai num livro de genealogia, eu quero ver o que ele vai falar ali para nós. O que ele tem a dizer e a pregar sobre aquilo. Como também existe aquela pessoa que só pensa em estudar. É por isso que é muito importante as duas coisas andarem o quê? Em equilíbrio. Oração e estudo. A oração ajuda, que faz com que o Espírito Santo te ilumine, te traga compreensão, e o estudo, você está preparado, você está se preparando, conhecendo textos e contexto, tudo aquilo que já foi dito. Juntando essas duas coisas, você tem uma boa revelação. Por exemplo, você pode deixar aí nos comentários deste vídeo uma situação em que você lê o texto, e depois você foi orar, alguns dias depois o Espírito Santo veio ali e te iluminou algo dentro daquele texto. Isso sempre acontece com quem tem o costume de ler a Bíblia. Só que para isso acontecer, é importante o quê? Você ir com a sua mente tranquilo. Falar, não, eu vou ler o texto e vou deixar com que o Espírito Santo de Deus me ilumine. Não já ir com uma ideia preparada para o texto e querer encaixar a sua ideia para o texto. Isso que é muito perigoso nos dias que nós estamos vivendo. Então a iluminação, ela não aumenta e nem altera a Bíblia, ela apenas elucida. Por isso que é muito importante a leitura constante. Eu sei que talvez você que está vendo este vídeo, você talvez é um professor, é um pastor, é um teólogo, um professor de escola bíblica. Então você sabe que o seu hábito de ler a Bíblia, à medida que você vai lendo, essas coisas vão melhorando a sua compreensão. Por exemplo, você se lembra da primeira mensagem que você pregou? Se você se lembrar da primeira mensagem que você pregou, talvez você, dentro da sua memória, você vai lembrar aquilo que você falou. E depois, os anos foram passando, você pregou ela 2, 3 vezes, você vai ver que à medida que você foi lendo, estudando e foi falando aquele texto, o Espírito Santo foi iluminando cada vez mais, e hoje você tem uma melhor compreensão do que você tinha naquele tempo. Isso é muito importante no estudo, né? Não é simplesmente ler, fazer algumas anotações e deixar de lado. Quando eu precisar eu vou lá e pego as minhas anotações. Não, é muito importante ter em mente isso e ler
ler a Bíblia, a palavra de Deus, e assim então deixar que o Espírito Santo ilumine. Isso é muito importante, né? E agora vamos lá, muito importante. E também, dentro da leitura bíblica, ele fala aqui sobre algumas regras básicas, né? Existem alguns princípios que regem a interpretação da Bíblia. E isso também é muito importante, né? Que é o princípio que rege a interpretação dos textos sagrados é a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria, né? Isso quer dizer o quê? A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, que é algumas linguagens que algumas pessoas têm o hábito de usar. Isso, como que a gente percebe isso? Vamos dar um exemplo bem simples. Quando você lê o texto da mulher do fluxo do sangue, você só vai ter uma melhor compreensão do sofrimento que essa mulher estava passando quando você lê Levíticos 15. Olha só que interessante. Se tanto faz você ler Levíticos primeiro ou a mulher do fluxo do sangue. Se você lê a mulher do fluxo do sangue, você vai ver que ela sofreu. E quando você lê Levíticos, você vai entender o porquê que ela estava sofrendo, porque ela passou por um período que, se ela fosse casada, ela não teve contato com seu marido. Há um pastor que prega e diz que essa menina ela começou a ter esse fluxo muito nova. Então, como tinha passado 12 anos, e ali, vamos pôr assim, numa idade normal de uma menina começar a ter esses ciclos, essa menina já estava com 25 anos e ainda não tinha casado, não teve namorado, não casou. Então ela estava assim sofrendo. Mas tudo aquilo que ela estava passando fazia parte da lei. Que ela não poderia se casar naquela situação. E se ela fosse casada, ela não poderia estar com o seu marido. Entendeu? E isso nós vamos entender. Isso nos ajuda a ter a compreensão dentro desse contexto de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Um texto da Bíblia ajuda entender o outro. E é muito importante também que ele fala aqui que uma parte do texto auxilia na compreensão de outros. Veja bem, existem textos na Bíblia que para você entender ele, você tem que ler capítulos anteriores e capítulos posteriores. Por exemplo, do capítulo 25 até o capítulo 29 de Jeremias, para você ter uma boa compreensão do que estava acontecendo ali no finalzinho, quando Nabucodonosor invadiu e levou algumas pessoas para a Babilônia e algumas pessoas ficam ali, ficou ali em Jerusalém, você tem que ler esses 4 capítulos para você poder entender. Porque naquele contexto estava havendo o quê? Uma briga, entre aspas, de profetas que estavam no cativeiro e do profeta Jeremias que estava em Jerusalém. Eles lá profetizavam uma coisa, Jeremias profetizava outra coisa, falava outra coisa aqui, mas era Jeremias quem estava certo. E os profetas que também estavam em Jerusalém ficavam acusando Jeremias de que Jeremias estava falando coisas erradas, que nada que ele está falando iria acontecer. Para você ter uma boa compreensão daquele momento, você tem que ler no mínimo 4 capítulos. Como que você vai chegar numa boa compreensão da palavra de Deus? Como que você vai chegar numa boa compreensão daquilo que o texto está querendo trazer se você não fizer uma leitura de tudo isso que está ao redor do texto? Por exemplo, a melhor forma de você pregar Mateus capítulo 7, versículo 24, que fala ali sobre os alicerces, os 2 alicerces, é o quê? É você ler todo o Sermão do Monte. Porque ali Jesus está chegando no final, está chegando na conclusão do Sermão do Monte, e ele diz, né? Que ele faz a comparação das pessoas que ouvem e colocam em prática a palavra de Deus. Então essas são regras básicas de quando formos estudar a palavra de Deus. O segundo ponto aqui, ó, que ele fala aqui também, precisa do auxílio de regras básicas para uma interpretação correta. Aqui, ó. Depois ele fala aqui, ó, princípios da interpretação bíblica. O texto bíblico tem sentido único. Sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Sim, muitas coisas, boa parte da Bíblia tem que ser interpretada literalmente. Vamos dar um exemplo? Quando a Bíblia fala que o peixe grande engoliu Jonas, realmente o peixe grande engoliu Jonas. Não tem outra forma de interpretarmos isso. Isso realmente aconteceu, é literal. Existe algum texto da Bíblia que tem que ser analisado. Por exemplo, Mateus capítulo 26 e 26, que diz assim, ó, tomai e comei isto que é o meu corpo. Uma pessoa pode achar, nossa, Jesus está incentivando o canibalismo. Não, Jesus não está incentivando o canibalismo.
Você tem que ler os versículos anteriores para você entender que Jesus está falando de uma simbologia ali, né? De um símbolo do corpo, que era do corpo dele, que era o pão, e do vinho ali que simbolizava o seu sangue, que até hoje nós fazemos fazemos isso, que é a Santa Ceia do Senhor. O pão, ele é orado, ele passa a ser símbolo. O cálice, o vinho, né, o suco de uva, ele é orado e também passa a ser símbolo do corpo, do sangue de Cristo. Então nós temos que ter isso em mente também dentro das regras da interpretação da Bíblia. Ter em mente essas coisas. Essa compreensão vem do quê? Quando se lê textos anteriores, versículos anteriores, textos anteriores. Isso vai levar a uma boa compreensão daquilo que está dito. Ter o conhecimento de parábolas, porque por muitas vezes Jesus Cristo falou por parábolas, né? E entendermos, irmãos, que texto fora do contexto é pretexto. Nunca pregar um texto fora do contexto. Isso, uma dica que é muito importante quando vamos pregar, termos em mente também que tipo de palavra que nós vamos falar. Se essa palavra é temática, textual ou expositiva. Isso ajuda muito. Isso também vai fazer com que você, na hora que você for pregar, vai te ajudar na preparação. Peraí, vou pregar uma mensagem temática. Você faz um texto aí, os milagres do Senhor Jesus Cristo. Você não vai precisar, por exemplo, falar tintim por tintim do que aconteceu naquele milagre. Você vai destacar os pontos principais deste milagre. Por exemplo, eu tenho uma mensagem que eu prego que chama as várias formas de Jesus curar. Eu uso vários textos. Então eu analiso que tem texto que a pessoa precisou ir até Jesus. Existem textos que Jesus foi até a pessoa, como foi no caso da sogra de Pedro. Existem textos que as pessoas tocou em Jesus Cristo, como a mulher do fluxo de sangue. Existem pessoas no texto, como o centurião, que foi até Jesus e intercedeu pelo seu soldado, como também a mulher cananeia. Então existem várias formas de Jesus curar. Então isso caberia bem no quê? Numa palavra temática. Agora, quando você for expor, aí já é diferente. Você vai falar dos contextos, de tudo. Aí é bom conhecimento histórico, conhecimento cultural. Isso ajuda muito na interpretação, na boa pregação e na boa preparação da palavra de Deus. E nós também temos que tomar também perigo com as hermenêuticas pós-modernas, que muitas vezes elas faz com que o estudante da Bíblia ele comece a fragmentar e a relativizar os textos inspirados, né? Isso quer dizer o quê? Que algumas pessoas podem muito bem pegar um determinado texto bíblico e dizer, não, mas isso aqui é relativo, isso aqui só valeu para o tempo passado. Não, a palavra de Deus ela tem valia para os nossos dias hoje e nada mudou, né? Ou nada vai mudar. Ela é imutável, ela não muda, né? Isso é muito importante. Então, meus irmãos, ficou aqui uma pequena prévia nesse nosso café teológico, um pouco extenso, né? E que isso vai lhe ajudar muito no momento em que você for preparar o seu estudo, quando você for estudar. Mas essas regras ajudam? Sim. Mas elas não são infalíveis. Em muitos casos você vai sim precisar da iluminação do Espírito Santo. Tudo isso ajuda? Ajuda muito. Mas ainda é preciso termos uma vida de busca, de oração, para que o Espírito Santo de Deus, que é o autor das Escrituras Sagradas, venha nos iluminar e que nós possamos ter a boa compreensão da palavra de Deus. Amém? Nós terminamos aqui esse café teológico. Fique com Deus, que Deus lhe abençoe grandemente.